pela palavra no que diz respeito à família, não é? Então, a nossa família foi muito abençoada. E aí, hoje é Páscoa, e eu pensei que uma das coisas, né, da Páscoa é que o cordeiro pascal deveria ser comido em família, não é? A família deveria comer o cordeiro ali. Se o cordeiro fosse grande demais, deveria chamar outras famílias para comerem o cordeiro. Então, hoje é sobre família. Eu quero ministrar para vocês hoje o resgate da família. Grita aí o nosso tema hoje aí. O resgate da família. E quero ler um versículo com você, que está em 1 Samuel 30, o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo, querido, obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor, que é realmente uma semana que a Paz Church Palmas consagrou, Senhor, para nós estarmos perto de Ti e apresentarmos a nossa família no altar. Ó Deus, eu creio que é um tempo mesmo, Senhor, de nós resgatarmos a nossa família, ou de nós melhorarmos a nossa família, de nós olharmos com um olhar muito especial para a nossa família hoje à noite. Ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê revelação, nos desafia, Senhor, fala no nosso coração a respeito da nossa família, nos ensina a batalharmos essa batalha espiritual pela nossa família em nome de Jesus. Senhor, e também nós declaramos hoje à noite que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Ó Deus, contra a nossa família, nenhuma arma forjada contra a nossa família prosperará. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Então, olha, eu como pastor, eu estou assim numa santa crise, né? Porque eu tenho visto que a família está sob ataque, né? Irmãos, um ataque descarado sobre a nossa família. É impressionante. A gente está até fazendo um curso lá na igreja da Universidade da Família sobre criação de filhos. Então, muito tremendo esse curso. A gente já fez esse curso aqui também, né? E a gente está fazendo lá, eu já tinha feito esse curso, mas está vindo com tanta revelação. E uma das coisas que a gente tem visto nesse curso é o seguinte: como que o casamento afeta a vida dos filhos assim, de uma forma muito poderosa, né? Positiva e negativamente. Às vezes os pais chegam assim: olha, me ajuda aqui, expulsa esse demônio do nosso filho. Mas na verdade, quando a gente vai conversar com o casal, o demônio que tem que sair é do casal mesmo, não é? Então, nós temos visto a família sob ataque, porque Satanás sabe que se ele atingir a família, se ele atingir o casal, ele vai atingir os filhos. Esses filhos vão crescer doentes, eles vão gerar filhos doentes, e vai vir uma geração doente, outra geração doente. Então, irmãos, nós precisamos despertar. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra pela nossa família e nós precisamos tomar uma posição hoje à noite. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então, isso não é novidade. Isso não é novidade. A gente vê lá em Êxodo, que é justamente a tipologia da nossa redenção. Satanás, a tipologia, ou melhor, o faraó, a tipologia de Satanás, né? E quando eles vão sair do Egito, quando o povo de Deus vai sair do Egito, a Bíblia diz que o faraó chamou Moisés para negociar, porque ele não aguenta mais as pragas do Egito, né? Cada vez que ele segura o povo de sair, vem uma praga sobre o Egito, aí ele chama Moisés para negociar. Ele fala assim: não, Moisés, beleza, pode ir, não aguento mais, não é? Esse ataque de Deus contra mim. Satanás mesmo negociando com Moisés. Olha, pode ir só os homens, vocês podem adorar a Deus, pode fazer o que vocês quiserem, mas deixem as mulheres e as crianças. Olha só. E o Moisés, a declaração do Moisés é muito forte. Ele diz: não vai ficar nenhuma unha. Nenhuma unha. Irmãos, é essa posição que nós temos que ter com relação à nossa família. Entendeu? Ah, não, meu casamento está mais ou menos, mas tem casamento pior. Está amarrado, meu irmão. O seu casamento tem que ser um pedacinho do céu. A sua família tem que ser um lugar maravilhoso. Amém, queridos?
Diga, nenhuma unha. Nenhuma unha. Não é? Então, a gente ouviu muito pastor me ouvir falar isso. Isso marcou minha vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Não adianta nada. Não é? Então, nós vamos ganhar o mundo, nós vamos ter sucesso, mas a nossa família vai ser uma benção. Amém? Então, esse episódio aqui, eu quero conversar com vocês sobre isso. Esse episódio aqui na vida do Davi, o Davi angustiado, a Bíblia diz, angustiados, todos estavam em amargura, cada um por causa da sua família. Olha só. Porém, o Davi se reanimou no Senhor. E é esse o meu desafio para vocês hoje à noite. Não adianta, irmãos, a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força para chorar, quando eles chegaram em Ziclag. E viram que a família deles tinha sido levada. Esposas foram levadas, os filhos raptados. Pensa, uma tragédia. E o Davi estava tendo sucesso. Mas aí, irmãos, eles choraram até não ter mais força para chorar. E eu quero dizer para você isso. Não adianta só a gente ficar chorando. Não adianta só a gente ficar reclamando do casamento, reclamando dos filhos. A gente tem que se posicionar. Esse é o nosso desafio hoje à noite. Amém, queridos? Nós vamos nos posicionar. Agora preste bem atenção, só para você entender o contexto. Como que acontece isso aqui? Por que o Davi chegou nessa posição? Não é? Então, eles chegam na cidade, a cidade estava queimada, mulheres e filhos raptados. Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Angustiados, amargurados, mas o Davi se posiciona. Mas como que ele chegou nesse lugar? Vamos entender, isso é muito importante isso. Porque às vezes a gente não sabe por que a gente chegou nesse lugar da nossa família. É importante isso. Né? Então o Davi, ele está, o cara que é uma referência para mim, o Davi, de alguém que é muito dependente de Deus, né? Na Bíblia. Ele orava assim até pelo óbvio, ele orava, ele buscava a Deus, um cara muito, o homem segundo o coração de Deus. Mas nesse episódio, ele vai dar uma pisada na bola. Isso aqui não é um tribunal e nem é o julgamento do Davi, mas ele pisou feio na bola. Por que aconteceu? Ele estava fugindo do Saul. E aí, com medo do Saul, puxa vida, Deus já tinha libertado o Davi tantas vezes do Saul, e agora ele fica com medo do Saul, e para onde que ele foge? Ele foge para a Filístia, que é totalmente fora de Israel, e ele fica ali na Filístia trabalhando para o rei filisteu, como soldado contratado, pensa bem, e ele fica lá. Os teólogos vão dizer que o Davi vai ser um tempo que ele fica sem Deus, porque a gente não vê ele orar, a gente não vê ele buscar a Deus. Ele foi para lá completamente independente de Deus, ele nunca consultou a Deus para tomar essa decisão. Então ele chega lá e ele fica 1 ano e meio, quanto tempo? 1 ano e meio, e você vai ver o Davi mentindo para o rei. Olha só o homem de Deus, olha o perigo, irmãos, olha o perigo, porque ele saía para as missões, e quem que ele atacava? Os aliados do rei filisteu, do chefe dele. Só que ele matava todo mundo para não sobrar ninguém para contar a história. Olha só. E aí quando ele volta, aí o rei pergunta: onde que você foi? Você trouxe tantos despojos, que bênção. Onde você foi? Eu lutei contra Judá. Mentira. E ele vai construindo a carreira dele, ele se torna o ministro da defesa da Filístia, inimigo de Israel, não é? Construindo o sucesso dele em cima de uma base mentirosa. Agora, olha o que acontece. Finalmente o Davi foi crescendo tanto, que agora eles vão para uma guerra contra Israel. Essa guerra vai matar o Saul e vai matar o Jonatas, o melhor amigo dele. E ele está indo para lutar contra Israel, mas Deus foi misericordioso. E Deus fez ele perder o emprego naquele dia. Às vezes a gente não sabe porque a gente perde algumas coisas. E aí os príncipes filisteus falaram assim: não, é perigoso a gente levar esse cara, porque vai que esse cara se vira lá contra nós. Demite ele. E aí o rei filisteu, que era muito amigo do Davi, disse: você está demitido, o pessoal não quer que você vá. Então o Davi volta para Ziclag, para a família dele. É nesse contexto, é muito importante a gente entender isso. É nesse contexto que o Davi vai se acordar que ele perdeu a família dele. Quem está me entendendo? Irmãos, é muito legal, não é? Você vir para a igreja, talvez alguns vieram para a igreja hoje, dia domingo de Páscoa, que a gente vai ouvir uma palavra assim, vai ser tão... Mas irmãos, nós precisamos despertar para a nossa família. Olha, eu estou assustado como pastor, não é? Essa semana, eu antes de eu chegar aqui,
Poxa vida, eu fui lá tentar ajudar um casal, não teve jeito, divórcio dentro da igreja, separação, quer dizer, separação ainda não é divórcio, em nome de Jesus não vai ser. Sabe, mas, irmãos, nós estamos perdendo a nossa família. A gente está tão envolvido com o mundo, com as coisas do mundo, e trabalhando, e não tem mais tempo para nada, e não tem mais tempo para ler a Bíblia, e não tem mais tempo para Deus. De repente a gente chega em casa, cadê a família? Cadê os filhos? Não é? E foi isso que aconteceu com Davi, quem está me acompanhando? Então ele chega lá, irmãos, não tem família, não tem ninguém. Ele perdeu tudo. É nesse contexto que eles se desesperam, choram até não ter mais força para chorar, ficam amargurados. Os homens dele, que são 600, querem matar o Davi, culpando o Davi, você que trouxe a gente para cá. Quer dizer, não é? Olha só, a situação do Davi. Mas a Bíblia diz que ele finalmente, ele se fortalece no Senhor. É isso, irmãos, que nós precisamos. Ele se fortalece no Senhor, e aí vai acontecer, eu vou pular para o final. Olha o que acontece. No final dessa história, como que termina o desfecho dessa história? 1 Samuel 30, 19, quero que vocês me acompanhem. Então ele vai com esses homens, e olha o que diz: não lhes faltou coisa alguma, diga glória a Deus. Nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada que lhes haviam tomado, glória a Deus. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi, diziam: este é o despojo de Davi. Grita aí comigo, o resgate da família. Agora o que eu quero mostrar para você, de uma forma bem prática, o que é que o Davi fez. Então ele acaba se afastando de Deus sutilmente, ele acaba tomando decisões sem Deus, ele vai parar no lugar errado, ele prejudica a casa dele, a família dele, não só a dele, mas também de todo mundo que andava com ele, não é? Mas ele se posiciona. Mas o que é que ele fez na prática? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Quem está pronto? Amém? Então vamos ver comigo esses três princípios que a gente precisa restaurar, irmão, na nossa casa, na nossa vida, para a gente restaurar a nossa família, resgatar a nossa família. Ah, pastor, mas essa palavra não é para mim, porque eu não preciso resgatar a minha família. Beleza, é para você e é para mim também, para nós aprendermos a ser guardiões, então, da nossa família. Amém, queridos? Se já está tudo bem, ela só vai melhorar. Amém? Dá um sorriso para mim aí. Aleluia. Tá bom, então a primeira coisa que eu aprendo aqui com Davi, nessa história, grita aí comigo, oração como estilo de vida. Não estou falando sobre orar, eu estou falando sobre orar sem cessar. Eu estou falando sobre oração como estilo de vida. Nós precisamos resgatar esse valor. Olha o que diz aí 1 Samuel 30, versículo 8. Então Davi consultou ao Senhor. Na verdade, o autor poderia ter colocado assim: finalmente, né? Finalmente consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Irmãos, ele não fez isso quando foi para sair de Israel. Sabe, ele poderia ter orado: Senhor, o Saul vai me matar, eu já fugi dele várias vezes, o Senhor já me livrou dele várias vezes. Senhor, eu não aguento mais fugir desse cara. Senhor, eu posso fugir para a Filístia? O que é que o Senhor acha de eu ir servir o rei filisteu? Irmão, Deus teria dito: não, você está maluco, Davi, não faça isso. Confia em mim, rapaz, vai dar tudo certo, né? Mas ele não fez isso. Mas agora, finalmente, o Davi consulta o Senhor e ele diz: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Você não concorda que é uma oração assim muito louca, né? Porque imagina, o cara chega, levaram a esposa, levaram os filhos, levaram tudo dele, e agora ele vai orar: Senhor, eu vou atrás desse ladrão, não é? Eu resgato a minha família. Irmãos, eu digo que ele entendeu que ele precisa depender de Deus, não é? E ele faz isso, é muito lindo isso, sabe, essa oração, não é assim, fala sobre essa dependência de Deus. E sabe um exemplo que eu tenho na Bíblia, muito forte, de alguém que orava por tudo, orava até pelo óbvio, orava por coisas pequenas e grandes, e é um modelo para nós, é justamente Jesus. Jesus, olha só o que diz Lucas 5,16, era um hábito dele. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ninguém era mais ocupado do que Jesus, irmãos.
Nunca na face da terra, aqui, nunca pisou um ser humano aqui mais ocupado, com uma carga mais pesada do que Jesus. Nunca! Mas ele não negociava esse tempo de estar a sós com Deus. Já pensou isso? O Deus Emanuel, o Deus homem, quando Deus esteve aqui, ele teve uma vida de oração intensa, ele orava por tudo. É muito interessante isso. Isso que é orar e sem cessar. Interessante, Jesus orava até em momentos insignificantes, não é? Ele está lá no batismo, ele vai ser batizado pelo João Batista, aí a Bíblia diz que ele, estando a orar, que ele está sendo batizado. Se eu perguntasse aqui, claro, eu sei que tem muita gente, eu já vi mesmo, algumas pessoas que estão ali no batismo em oração, né? Orando a Deus, eu já vi muito isso, mas irmãos, a maioria das pessoas, é um momento que parece que é tão insignificante. Jesus estava orando ali, no batismo dele, a Bíblia diz que o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, quer dizer, uma coisa simples, e Jesus está lá orando, mas também ele orava por decisões importantes. Deus, pensa, Deus, orando para tomar uma decisão, que loucura isso. A Bíblia diz, olha só aqui, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando. Por que ele passou aquela noite toda orando? Versículo 13, fala que ele, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, é Lucas 6, 13, e chamando a si os seus discípulos, escolheu, diga escolhas, ele escolheu 12 homens entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Quer dizer, Jesus, para tomar decisões, ele tinha muitos discípulos, pelo menos aqui ele deveria ter uns 120 discípulos, e ele passou uma noite inteira orando para escolher a equipe dele. Uau! Isso é um homem de oração, isso é um homem que ora sem cessar. Aí olha só, gente, aí é por isso que Jesus, com autoridade, vai dizer assim para os discípulos: até agora vocês não têm pedido nada em meu nome, peçam e receberão, para que a vossa alegria seja completa. Irmão, isso aqui é um segredo muito forte. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente ora em nome de Jesus, já parou para pensar nisso? Isso aqui é uma procuração. Quando você está, por que esse negócio de orar em nome de Jesus? Hoje a Dara falou para a gente, a nossa netinha, né? Ela pediu para eu orar, uma situação lá, eu orei, né? Ela disse, vovô, peça isso para Deus, para acontecer isso. Eu disse, tá bom, aí eu orei, né? Aí eu orei rapidão ali e terminei a oração. Ela disse, não, vovô, tem que terminar assim, ó, em nome de Jesus, né? Mas ela não sabe o significado, eu sei, porque quando você ora em nome de Jesus, é como você está com a procuração, Jesus assinou a procuração, está no nome dele. Imagina, você vai fazer um negócio, você tem uma procuração, não é? Eu dou uma procuração de plenos poderes para o Willi resolver um assunto para mim. Imagina, ele chega lá no cartório e a pessoa perguntar para ele assim, cadê o Jackson? O Jackson é ele agora, ele me representa. Então ele tem o poder de assinar, ele está lá em nome de Jackson, tá? Estou aqui em nome de Jackson. Ah, beleza. E quando você ora em nome de Jesus, meu irmão, é como se o próprio Jesus estivesse orando. João 11:42, Jesus mesmo diz, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então, olha só o que significa isso. Quando você ora em nome de Jesus, pode ficar tranquilo, irmão, Deus te ouviu, porque foi no nome do Filho dele. O Daniel vai dizer assim, Senhor, eu peço, não fiado na minha justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. Então quando a gente ora, não é porque a gente é bonzinho, não é porque agora a gente está melhor, rapaz, agora a gente melhorou um pouco. Não, irmão, a gente nunca vai merecer, nunca. Mas quando nós oramos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, chegasse diante dele e fizesse um pedido para o Pai. Senhor, eu estou te pedindo no nome do teu Filho Jesus. Dá um grito de aleluia aí. Então Jesus desafia os discípulos, rapaz, vocês não oram, vocês não têm vida de oração, não é? Vocês não conseguem vigiar nem sequer uma hora comigo. O John Wesley costumava dizer assim, olha, Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Amém, queridos? Deus não faz nada. Nós temos que orar pela nossa família, nós temos que orar pelo nosso casamento, nós temos que orar pelos nossos filhos, não é? Uma oração que eu sempre faço: não trabalharás inutilmente, não criarás filhos para calamidade, porque eles são herança bendita do Senhor. Não, irmão, nós não criamos filhos para o inferno, nós não criamos filhos para ter um final terrível. Não, não.
Ah, porque o mundo está não sei o quê. Não, mas o meu filho, meu amigo, o meu filho está debaixo de uma promessa. Você tem que orar essas promessas de Deus, amém, queridos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora preste bem atenção, por que você tem que orar todo dia? Porque Jesus orou, ele orava por tudo. Agora preste atenção, irmãos, alguém fala assim, olha, mas se Deus quer fazer, se Deus vai fazer mesmo, por que eu tenho que orar? Mas irmãos, ele não queria derramar o Espírito Santo, ele não queria, e a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, eles estavam, Deus falou, eu vou derramar o Espírito Santo, mas o que foi que a igreja fez? Orou até receber o Espírito Santo. Deus falou para eles, vocês vão sair do Egito para uma terra que mana leite e mel. O que a Bíblia diz lá em Atos 7:34? Olha o que Deus fala, vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido, é oração, e desci para libertá-lo. Olha só, por que Deus desceu? Porque ele viu e ele ouviu. Ei, Deus está vendo a sua família, Deus está vendo o que você está passando no seu casamento, Deus está vendo os seus filhos. A questão é, ele está ouvindo sua oração sem cessar, não é? Você está orando, e aí, irmãos, aí ele desceu para libertá-lo. Então a primeira coisa é isso, grita aí comigo, oração como estilo de vida. A pergunta é essa, a oração para você é o step ou é o seu volante? Ok? Não é? O step a gente usa de vez em quando, o William usou pela primeira vez na vida dele, né? Que a pastora Luana teve que fazer uma pesquisa na internet, no YouTube, como trocar um pneu. Não, essa é sério, né? O chat GPT ensinou. Primeiro afrouxe a roda. Aí ele fez a pergunta, muito difícil, é para a direita ou é para a esquerda? É sério, o chat GPT disse é para a esquerda. Primeira vez, irmãos, é assim que a gente usa um step de vez em quando. Agora, o volante, meu amigo, você usa toda hora. Como que é a oração para você? Ela está te conduzindo ou ela só é um step para você? Quem quer restaurar sua família? Quem quer resgatar sua família? Quem quer proteger sua família? Quem está entendendo que nós estamos numa guerra pela nossa família? Qual é a primeira coisa que nós temos que mudar na nossa história? Oração como estilo de vida. Amém, queridos? Quando eu vou nesses, eu como pastor, eu e a Meila, quando a gente vai assim aconselhar um casal que está em crise, está separando, aquela confusão, a primeira pergunta que eu faço, eu digo assim, como é que vocês oram juntos? Ah, ora, aí eu insisto, né? Mas como que é a oração? Assim, pastor, às vezes no almoço a gente ora junto, às vezes. Vocês não oram junto assim no dia a dia? Não. Quanto tempo faz? Nunca oramos. Irmãos, se eu fizesse uma pesquisa aqui, essa seria a realidade da maioria das famílias. Vocês estão me entendendo ou não? É sério ou não é? Então a primeira coisa é isso. Oração como estilo de vida. Davi vai mudar a vida, ou melhor, ele vai voltar a orar como ele orava antes. Segunda coisa aqui, grita aí comigo, não olhar as circunstâncias, mas as promessas. Bora de novo? Oração como estilo de vida. Não olhar as circunstâncias, mas as promessas. Olha o que diz então 1 Samuel 38, a parte B do versículo. Lembra que ele orou? Senhor, eu perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. É uma oração. Agora, olha a resposta de Deus, 1 Samuel 38b. Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo, dá um grito aí, tudo libertarás. Essa é a promessa de Deus. Se você ora, você vai receber a promessa, não é? Então agora presta atenção, olha como que é esse ponto aqui, não olhe a circunstância, olhe o quê? A promessa. Ele recebeu uma promessa, sim ou não? Qual foi a promessa? Alcançá-lo-ás, e tudo libertarás. Ele fala, pode perseguir, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Então, irmãos, aí o Davi se anima, pensa, ele tem 600 homens, contra uma multidão como a areia da praia do mar,
não é? A Bíblia fala assim que os amalequitas ocupavam toda a terra. Pensa, eles são 600 homens, 600 guerreiros, que estão vindo de uma viagem para chegar em Ziclag, estão cansados. Aí eles recebem uma promessa de Deus: Davi, vai dar certo, eu vou resgatar sua família. Essa palavra é para você, irmão, recebe. Eu vou resgatar. Tá difícil, não está, Davi? Tá muito difícil, humanamente impossível. Mas ele diz: eu vou resgatar sua família, pode ir. Agora olha só, aí o Davi se anima, os caras estão querendo matá-lo. O Davi: gente, eu recebi uma palavra de Deus, Deus falou comigo, vamos lá, vai dar tudo certo. Deus disse que nós vamos resgatar tudo, não vai faltar nada. Vai dar tudo que Satanás roubou, ele vai devolver, vai dar tudo certo, não é? E aí eles vão, beleza, todo mundo muito animado. Mas aí a Bíblia diz que na metade do caminho acontece uma tragédia, porque 200 homens, de cansados, não puderam continuar. Eles disseram: Davi, nós não damos conta, tem gente sangrando das outras batalhas, estamos muito cansados, não tem como, nós vamos ficar. Irmão, pensa, eles já tinham só 600, agora eles têm 400, 30% de perda. E é isso aqui que eu estou te falando. Você começa a orar pela sua família, aí Deus te dá uma palavra sobre um filho, ou sobre o seu casamento, enfim, sobre alguma área da sua família. E aí, quando você começa a se animar, uma perda, não é? Tipo, a coisa piora. Quanto mais você ora, mais assombração aparece, não é? O que é que você faz com isso? Então isso aqui é muito forte para mim, irmão, porque o Davi, ele continuou, ele focou na promessa. Ele disse: pessoal, Deus falou que a gente vai restaurar tudo. Ele não falou com quantos homens. Ele não disse: com 600 homens você vai restaurar tudo, como ele falou para o Gideão. Ele disse 300 para o Gideão. Gideão não podia perder mais do que 300. Mas para o Davi ele não falou isso. Ele disse: você vai restaurar a sua família. Então ele perdeu 200. Ele disse: pessoal, vamos para cima, vai dar certo. Aleluia. Não é? Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós precisamos levar isso a sério. Deixa eu te falar de uma forma prática. Nós precisamos tomar essas promessas e acreditar nessas promessas. Por exemplo, olha essa promessa sobre a sua família. Salmos 127, 3. Herança do Senhor são os filhos. Meu Deus, meu Deus. Eu nunca recebi uma herança assim, né? Uma herança física. Nunca recebi. Mas eu imagino que se eu recebesse uma herança, eu ia cuidar muito bem dela. E você? Não é? Irmão, uma herança, o seu filho, deixa eu te falar uma coisa, o seu filho é uma herança do Senhor. Meu Deus do céu, não é? Que coisa tremenda. Não, então quando você vai orar, essa promessa, não, meu irmão, foi o Senhor que me deu esse filho, ele é uma herança do Senhor. Olha o que diz a continuação: o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Ou seja, irmãos, o meu filho vai longe, diga glória a Deus, não é? Meu filho vai longe, muito mais longe do que eu fui, do que você foi. Ele é uma flecha que você tem a responsabilidade de lançar, não é? A flecha aqui do guerreiro, eles mesmos faziam as suas flechas, e eles preparavam a flecha para ela ficar muito, muito certeira. É isso, irmãos, é isso. Nós temos que trabalhar em cima dos nossos filhos. É que tudo promessa para a gente tomar posse. Olha o que diz Salmo 128, 3. Esse aqui é o melhor, eu amo esse salmo. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Meu Deus, sabe o que é a videira, né? A videira, o que é que ela produz? Eu amo uva, a Niágara, quando ela está madurinha assim, meu Deus, é isso que a sua esposa vai ser para você. Só os maridos digam aleluia. Entende o que eu estou falando? Ah, pastor, mas não tá sendo isso. Então vai orar a promessa. Não é? Ah, mas não está acontecendo isso. O Davi poderia dizer: Senhor, o Senhor prometeu, agora eu perdi 200, a coisa piorou, vou desistir. Não, você não pode desistir, porque Deus te prometeu. Entende o que eu estou falando? Ah, mas o meu filho, porque a Bíblia fala assim, a continuação, fala que, olha, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, uma família unida. Ah, pastor, mas a minha família não está sendo unida. Então vai orar.
e vai tomar posse dessa família unida com seus filhos ao redor da sua mesa. O que significa isso? Uma família que se relaciona bem, que está tudo bem entre nós. Amém, queridos? Rebento da oliveira, porque a oliveira é uma árvore poderosa, milenar, que cresce muito e produz azeite, unção. Seu filho vai ser ungido, meu. Você não pode acreditar menos do que isso. Meu filho não quer saber de Jesus. Nunca declara um negócio desse, rapaz. Porque o seu filho é um rebento da oliveira. O seu filho é a flecha da sua aljava. O seu filho é a herança bendita do Senhor. Você não criou filho para calamidade. Vocês estão me entendendo ou não? Irmão, você tem que tomar posse dessas promessas. Elas são suas. Isso aqui não é brincadeira, não. Você vai orar e você vai entrar no seu quarto e você vai dizer assim, como Jesus: Senhor, está escrito. Satanás veio querer enganar Jesus. Está escrito. Não é? O Moisés só orava assim: Senhor, tu disseste. O Davi orava muito assim: Senhor, tu disseste. Veja na sua Bíblia, os heróis da fé dizendo: Senhor, a tua palavra diz, tu disseste, está escrito. Tomando posse do que Deus disse, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, quando a gente toma posse disso, isso é poderoso. A palavra de Deus criou e sustenta o universo, irmãos. Escuta. Deus disse assim: olha, tranquilo, sem gritar, sem esforço, Deus vai construir o universo. Ele diz: haja luz. Que loucura! E tudo se formou. As galáxias, imagina, né, que a Terra, esses dias eu vi uma fotografia daquele telescópio poderoso, né? Uma fotografia, alguém me mandou, achei top. Porque a Terra, ela tem 1%, menos do que 1% do tamanho do Sol. Sabe o que é isso, irmão? A Terra, aí mostra assim, né, a relação do Sol com a Terra. A Terra é 1%, é uma bolinha. Uma bolinha. Diante do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. A maior estrela conhecida é 2 milhões de vezes maior do que o Sol. Loucura isso, irmãos. Que loucura isso. Meu Deus do céu. E Deus, como é que ele fez isso? Com a palavra. Ele disse: haja luz. E a Bíblia diz em Hebreus, como que ele sustenta isso? Com a sua palavra poderosa. Você vê pelos séculos do século, né, irmãos? A distância da terra para o sol é milimetricamente perfeita, porque se ela fosse um pouquinho mais perto, a gente estava frito, literalmente. Se ela fosse milímetros mais longe, nós estávamos congelados. É perfeito, irmãos, e por todos esses séculos se mantém perfeita por causa da palavra que Deus liberou no universo. Vocês estão me entendendo? Ele é o supremo juiz do universo. Isso são decretos. Eu quero que você entenda que promessas são decretos. Imagina, irmão, nós estamos vendo aí o poder, né, do judiciário. Quando fala uma palavra, uma lei, acabou, irmão. Acabou, é a lei. Você tem que cumprir. Agora, quando o juiz do universo libera a tua mulher no interior da tua casa, será como a videira frutífera, aleluia. Eu só chamo a minha esposa de Niágara, não, brincadeira. Né? Os teus filhos serão rebentos da oliveira. Os teus filhos não foram criados para calamidade. Meu irmão, são decretos. Diga, promessas são decretos de Deus. Olha, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Senhor, tu disseste que o Senhor me deu uma esposa sábia. Tu disseste no decreto do universo, tu disseste que a minha esposa é prudente. Aí você olha para o lado e diz: mas não é. Não é. Pode não estar sendo, mas é um decreto do juiz do universo. Tome posse disso. Eu perdi 200 no caminho. Não interessa, você vai resgatar sua família. O que você tem que fazer? Você tem que orar sem cessar. O que você tem que fazer? Você tem que confiar na promessa. Você tem que olhar para a promessa e não para a circunstância. Tem alguém comigo aqui?
Aleluia. Agora, escuta aqui, ó. Qual é o segredo, pastor, para eu tomar posse da promessa? Qual é o segredo? É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E como é que a fé vem? Romanos 10, 17. Como é que vem a palavra? Pelo ouvir a palavra de Cristo. Como é que vem a fé? Pela palavra. Como é que o Davi foi? Lá vai o Davi com os 600. Aí os caras, Davi, nós vamos desistir, os 200. Aí ele, para quem que o Davi olhou? Para a palavra, para a promessa. Ele disse, mas Deus falou. Deus falou, ele disse. Aí o Davi ouviu aquela voz. Vai, porque tudo libertarás. A palavra. E ele foi. Irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra. Você precisa ter um relacionamento com a palavra. Feliz o homem cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse é o segredo para você não desistir no meio do caminho. Quando você olhar para a sua família, a circunstância que não está sendo de acordo com a promessa, e você continuar acreditando, mas vai ser, em nome de Jesus. Quem está comigo? Eu vou encerrar esse ponto. Eu gosto desse versículo, Isaías 50, versículo 4. Coloca lá para mim, olha aí, ó. Do jeito que ele está aí, olha só. Bora ler junto isso aqui, irmão, tremendo. Isaías 54, olha aí. Todas as manhãs. Não, mas grita aí com fé. Todas as manhãs. Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. Escuta, esse é um dos versículos que eu mais amo. Porque sabe o que significa isso? Toda manhã que você chega lá no seu TSD para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Ele tem a te dizer, todas as manhãs você chega lá, beleza, Ele vai falar com você, você vai ter uma experiência com Deus ali, você vai ler sua Bíblia, você vai orar, só que naquela manhã Ele vai colocar uma vontade em você de você voltar no outro dia. O que acontece quando você não vai toda manhã? Essa pergunta cai na prova. Você não vai toda manhã. Aí o cara diz assim, rapaz, não consigo ler a Bíblia. Por que ele não consegue ler a Bíblia? Porque ele não lê. Como é que a vontade vem? Quando eu vou lá toda manhã. É igual a academia, já viu a academia? Eu quero ver assim, eu estou fazendo uma pesquisa, ainda não encontrei esse cidadão, um dia eu vou encontrar. Que ele acorda assim e diz, rapaz, eu estou com uma vontade incontrolável de ir para a academia. Me segura porque eu estou querendo ir para a academia. Mas ele vai. E quando ele chega lá, ou melhor, quando ele sai de lá, ele diz, cara, que delícia, né? As endorfinas começam a navegar no organismo dele. Ele diz, uau, consegui, que delícia. Rapaz, amanhã eu venho. E amanhã vai ser a mesma luta. E que ele tem que enfrentar. Quem está me entendendo? Agora veja bem, vou te falar, isso aqui é interessante. Como que a palavra muda a gente? Não é instantaneamente, né? Esses dias eu li um livro, vocês têm que ler. O Poder do Hábito. O cara fala um negócio que eu achei muito interessante, que quando o cientista lá, o cara que faz o tráfego aéreo, né? Ele vai fazer um plano de voo, se ele errar 1 milímetro aqui, ele está fazendo um plano de voo de Palmas para Curitiba. Se ele errar 1 milímetro aqui, esse avião, irmãos, esse 1 milímetro vai crescendo, o cara chega lá no Rio de Janeiro. Agora veja bem, o que significa isso? Que o que você está fazendo aqui, ó, é 1 milímetro. Quando você lê sua Bíblia hoje, 1 milímetro. Quando você foi na academia, 1 milímetro. Mas soma isso, 1 ano, é muita coisa. 5 anos, muita coisa. Semeie um pensamento, colha um feito. Continue semeando esse feito, você vai colher um hábito. Semeie esse hábito, você vai colher um caráter. Você vai mudar. Continue semeando esse caráter, você vai colher um destino. O seu destino depende dos seus hábitos. Quem está comigo aqui? Como é que eu resgato uma família? Grita aí, oração como estilo de vida. Grita aí, olhar para a promessa e não para a circunstância.
Mas como você vai fazer isso? Só tem um jeito, irmão: lendo a sua Bíblia todo dia. Tem um relacionamento com a sua Bíblia. Aí você vai se encher dessas promessas. Aí quando a coisa dá errada, 200 desistem. Você, não, mas eu tenho uma palavra. Vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Amém? Vai dar certo. Eu lembro a gente indo para Curitiba, uma palavra que Deus deu para Meila. Eu olhei assim para o lado e a Meila estava com lágrimas nos olhos, né? Deixando as netinhas dela, deixando, né, a Dara, que ela é fissurada na Dara. Corta essa parte aí, viu, para não dar problema lá com os outros. Aí eu olhei para ela e falei: o que foi, amor? Ela disse: amor, Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra. Sério? Qual foi a palavra? Ele disse: aquele que deixar pai e mãe e filhos. Aí ela acrescentou, né? E netas, não é? E chácaras. Porque terras ele fala no versículo, né? Que a gente gostava muito daquele lugar lá. E tudo nós receberemos 100 vezes mais nesta vida. Irmão, eu vou ser milionário. Já pensou tanto de neto, de filho que eu vou ter? Misericórdia. E eu estou crendo. Mas eu olho para as circunstâncias, não é? As circunstâncias dizem: não vai dar certo. Aí eu foco na promessa e digo: eu tenho o decreto na minha mão. O juiz do universo colocou o papel na minha mão. A Bíblia é uma constituição. Ele me deu o papel. Ele me deu a autoridade. Já deu certo. Em nome de Jesus, né? Mas quando que eu tenho que fazer isso? Todo dia. Quem está comigo? Bora terminar. Então, oração como estilo de vida, olhar a promessa, não a circunstância. Para a gente terminar, grita aí comigo bem forte: obediência à lei da semeadura. Grita com fé, bem forte: obediência à lei da semeadura. Eu acho muito tremenda essa parte aqui. É a parte talvez mais emocionante dessa história. 1 Samuel 30, 11, vamos ler comigo? Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu. Deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Ele recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Por que essa parte é a parte mais emocionante para mim? Porque ela me toca tanto. Porque quando eu me coloco no lugar do Davi, eu entro em crise. Porque pensa bem, pensa você, não é? Você está naquela missão, levaram tua família, levaram tua esposa, teus filhos. Os homens estão querendo colocar a culpa em você. Pensa no desespero que está acontecendo ali. Aí vocês vão. Aí no meio do caminho, para completar, você perde 200 soldados. Tudo bem, mas você tem uma promessa ainda. E Deus está com você. Mas, irmãos, aparece um cara. O que esse cara vai aparecer nessa história nessa hora? Não é? Para atrapalhar o negócio, né? Porque quanto mais eles passassem tempo ali com aquele cara, mais a família dele ia se afastando dele. Tem alguém aqui comigo? Não é verdade? E aí, o Davi olha o cara morrendo ali. O cara já está 3 dias sem comer e muito doente. O cara já está morrendo ali. O Davi para esse projeto dele. Os homens ficam desesperados. E o Davi: não vamos ajudar esse cara. Mas Davi, se a gente parar aqui, a nossa família, a gente já não sabe mesmo para onde eles estão indo. Nós vamos perder nossa família, rapaz. Eu só saio daqui quando a gente ajudar esse cara. Eu não vou deixar esse cara morrer aqui. Irmão, isso é muita nobreza. Agora deixa eu te falar uma coisa. E eu nem preciso profetizar isso para você. Já está acontecendo. Qualquer necessidade que você tiver, em qualquer área da sua vida, Deus vai te dar uma terra para você plantar. Ah, pastor, a minha situação é financeira. Então te prepara, vai aparecer alguém que precisa mais do que você. Mas pastor, eu estou devendo 10 mil. Eu só tenho 1.000. Ainda aparece um cara que ele depende de 500 reais. Pois é, esse cara vai aparecer na sua vida. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto mesmo ele ceifará. Quem está comigo aqui? Aí, irmãos, o Davi resolve: nós vamos ajudar esse camarada.
E aí ele chama o pessoal, o que é que nós temos aí? E ele dá as coisas boas, caras naquela época, para o cara. Tem a lista das coisas que ele dá para o cara. E aí ele volta, e os caras agoniados, né? O próprio Davi está desesperado, mas ele está ajudando o cara. Finalmente o cara recobra lento, o cara acorda, o cara se recupera. Aí olha só, irmão, o Davi não sabe quem é esse cara. Isso eu acho incrível, irmão. Porque uma coisa é ajudar um parente, ajudar alguém que a gente ama, não é? Ajudar um cara que você nem sabe quem é. Por que eu sei isso? Porque o Davi quando o cara levanta, o Davi fala assim: rapaz, quem é você? Como é que você parou aqui, meu irmão? Como é que você veio parar aqui nesse lugar? Como é seu nome? Aí o cara fala assim mesmo: eu sou egípcio e eu sou escravo de um amalequita. E nós, na verdade, o exército amalequita veio contra Judá e saqueou Judá, queimou a cidade, levou as mulheres e as crianças. E eu estava ali servindo o cara lá, servindo o soldado. Pensa, o Davi diz: cara, sério? E a gente está procurando esse pessoal, os caras levaram, foi a minha mulher, meus filhos, e toda essa turma aqui. Você consegue me levar lá? Olha só, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, anota isso aí no seu coração. Tudo que você faz acontecer a alguém, Deus faz acontecer na sua vida. Amém? Jesus disse: o que vocês quiserem, Mateus 7,12, o que vocês quiserem que os homens vos façam, façam vocês primeiro aos homens. Uau, essa é a lei e os profetas. E aí o Davi faz acontecer na vida do cara, porque eu penso assim, ó, aquele cara é um filho, não é? Ele é filho de alguém, ou ele é marido de alguém, ele é pai de alguém. O Davi está investido numa família. Quem está comigo? E aí o cara fala assim: não, se você prometer que não vai me matar e nem me entregar para o meu dono, eu te levo lá. O Davi disse: eu te prometo. E o amalequita e o egípcio leva o Davi e os seus homens lá onde os caras, a Bíblia diz que eles estão espalhados por toda a terra, uma grande multidão, se embriagando e comemorando a vitória. Irmão, foi um milagre, eu digo que foi um grande milagre, porque 400 homens, a Bíblia diz que eles passaram um dia inteiro só cortando cabeça, irmão. Foi um negócio assim sobrenatural, sabe? Foi igual o Sansão com uma queixada de jumento matando 1000 e jogando os caras, parece o Hulk, né? Ele matava, pum, pegava pelo pé e jogava, vum. Aí matava outro e foi fazendo aquele montão. Quem está comigo aqui? Só pode ter sido sobrenatural. Os que conseguiram fugir, sabe quantos conseguiram fugir? Sabe quantos? Quem dá uma sugestão aí? Quantos amalequitas conseguiram fugir? Cai na prova. 400. Então eles eram 400 contra um exército incontável. Mataram todo mundo. Só fugiram 400. E agora, meu irmão, que coisa tremenda que vai acontecer. Eu quero terminar com isso. O Davi resgata a sua família, mas vai se cumprir Gênesis 12:3. Através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque olha o que vai acontecer, para a gente terminar. 1 Samuel 30:26. Chegando Davi a Ziclag, de volta já com os despojos, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Eu quero profetizar na sua vida, irmãos, não é só um resgate da sua família que está em jogo, não é só você receber a restituição de tudo que foi roubado. A Bíblia diz que quando o ladrão é flagrado, ele tem que restituir 7 vezes mais. Pode fazer a conta. O que é que Satanás tem roubado do seu casamento? O que é que Satanás tem roubado dos seus filhos? O que é que Satanás tem roubado da sua família? Ele tem que restituir, mas não é, tá bom, roubou um celular, devolve outro. Não, irmão, não, ele vai ter que pagar a indenização 7 vezes mais. Quem está me entendendo? 7, e aí o Davi volta com tudo como Deus prometeu, mas também com os despojos da guerra. Era tanta coisa que ele deu presente para muitas cidades. Faz uma lista lá de cidades para onde ele mandou presente. Era muita coisa. Eu profetizo isso na sua vida, que através da sua família, você vai abençoar outras famílias. Eu estava pensando, viu, pastor William? Nós estamos diante da casa de paz. Essa moça que deu o testemunho está aqui na igreja hoje, não? Estava de manhã, né? Já pensou, irmãos? A pessoa que me ganhou para Jesus, ela não estava sabendo que ela estava ganhando o marido da Meila, ela não sabia que ela estava ganhando o pai do Tiago, da Ana Lídia e do Paulinho, o avô da Adara e da Chloe e da Melissa.
não sabia que ele estava ganhando um pastor, pregador do evangelho. Pense, irmãos, quando a gente faz acontecer na vida de alguém, a gente muda uma descendência, não é verdade? Essa menina aí, né, que chegou através da Casa de Paz, imagina, não só a vida dela vai ser transformada, mas através dela serão abençoadas as famílias da terra. Então a Casa de Paz é uma oportunidade para a gente convidar pessoas, para mudar a vida dessas pessoas, para a gente semear na vida dessas pessoas. Ah, pastor, estou com muitos problemas na minha família, no meu casamento. Esses são os nossos egípcios. Tem alguém me entendendo aqui? Vamos investir neles, vamos ajudá-los, vamos semear na vida deles, vamos ajudar os casamentos. Ah, pastor, mas o meu casamento está tão derrubado, como é que eu vou ajudar? É isso mesmo, vai ajudar, irmão. Vou te falar uma coisa, é onde eu mais aprendo. A minha melhor faculdade sobre família é quando eu vou lá ajudar aqueles casamentos destruídos. Eu saio de lá, às vezes eu me vejo naquele marido, pisando na bola, eu digo, meu Deus, já fiz isso. Ou então eu saio de lá e digo, estou fazendo isso, não é? Cara, isso é fantástico, isso é maravilhoso, essa é uma oportunidade, é um egípcio que Deus coloca na minha vida, para eu investir na vida dele. Amém, queridos? A gente não pode, irmão, ser um crente aqui, ficar todo mundo quietinho aqui, só recebendo todo domingo a palavra. Não, Senhor, manda os egípcios para mim, porque eu quero ter oração como estilo de vida, eu quero concentrar na promessa, e não na circunstância, mas eu quero semear na vida de alguma família, e assim eu vou restaurar a minha família. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.